Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Sou o professor Julian e neste vídeo vamos estudar as hipóteses de extinção do contrato. E se der tempo, a gente já inicia no próximo tópico, que é o do recebimento do objeto contratual. Vamos lá? Então, beleza. Na aula passada, a gente estudou a alteração contratual por vontade das partes, que a gente chama de alteração bilateral. Agora nós iremos estudar o recebimento, ou melhor, a extinção contratual, que está prevista lá no artigo 137 ao artigo 139. Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as formas de se extinguir um contrato. As formas são três. A primeira, aquela determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Com relação a esse primeiro inciso, nós já estudamos isso, que é a famosa extinção unilateral. Nós estudamos isso daqui nas cláusulas exorbitantes. Nós vimos lá no artigo 104 que a administração tem a prerrogativa de extinguir unilateralmente o contrato. Que está até aqui, ó, artigo 137 ao 139. E a gente vai dar uma pequena aprofundada agora, tá bom? Continuando. Ainda também pode-se extinguir um contrato por consenso. Esse consenso pode ser de acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por um comitê de resolução de disputas, desde que haja o interesse da administração. E ainda pode ser feita por decisão arbitral ou decisão judicial. No caso de decisão arbitral, ela ocorre em decorrência de uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral. Não tem que saber exatamente o que é arbitral, enfim, entrar nos detalhes, você não precisa saber disso. Só saiba que existe a possibilidade de extinguir um contrato por decisão arbitral. O que nós iremos fazer agora é aprofundar um pouquinho sobre essa extinção unilateral, mas só aquilo que a gente não viu anteriormente. Primeiro, quais que são as hipóteses de extinção contratual? Estão previstas lá no artigo 137, e a maioria delas decorrem por condutas praticadas pelo contratado. Por exemplo, inciso 1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias, cláusulas, especificações, projetos e prazos. Desatendimento de determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, ou autoridade superior. Resumindo, desatendimento às determinações exaradas pelo fiscal. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Aqui toma muito cuidado. Não é toda e qualquer alteração social que acarreta automaticamente a extinção do contrato. Tem que ser aquela alteração que restringe a capacidade de executar o objeto do contrato. Se não prejudicar, se não afetar nada, não tem problema nenhum, não vai extinguir o contrato. Continuando. Decretação de falência, insolvência civil, dissolução de sociedade, falecimento do contratado, caso fortuito, força maior, regularmente comprovado. A gente já viu até, estudou o caso fortuito e a força maior no vídeo anterior, da teoria da imprevisão, atraso na obtenção de licença ambiental, impossibilidade de obtê-la, alteração substancial do anteprojeto, atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, desocupação ou à servidão administrativa, ou simplesmente a impossibilidade de se liberar essas áreas, razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão, não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargo prevista em lei, bem como outras normas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, essas três situações. Então aqui só uma leiturinha basta e pronto. Tem uma questãozinha aqui para a gente trabalhar? Olha só. CESP 2010, AGU Procurador Federal. Com relação aos contratos, julgue o item subsequente. Se a empresa de turismo X foi contratada para fornecer passagens aéreas para determinado órgão da União, e durante o prazo do contrato, essa empresa alterar o seu objeto social de forma a contemplar também o transporte urbano de turistas e passageiros,
mesmo, olha só, mesmo que não haja prejuízo para o cumprimento do objeto do contrato administrativo já firmado com o órgão federal, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato? Questão errada, não pode. Por quê? Porque a questão está deixando claro que não existe prejuízo para o cumprimento do objeto. Se não há prejuízo, não tem esse direito à rescisão. Show de bola. Continuando, temos que estudar quais são as consequências da extinção de um contrato. Só que a gente já estudou isso daqui. Caso ela seja decorrente por uma inobservância das normas contratuais ou legais por parte do contratado, ele estará sujeito a sanções, que a gente já estudou. Multa, advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Já estudamos isso daí. Também está sujeito à assunção imediata do objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar. Está sujeito à ocupação e à utilização do local, instalações, equipamentos, material, pessoal, empregado. Enfim, execução da garantia para ressarcir a administração pública por prejuízos, pagamentos de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias quando for o caso, pagamento de multas e exigência da assunção, da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível. E, por fim, pode ocorrer a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Só que isso tudo a gente já tinha estudado, olha só. Aqui nas cláusulas exorbitantes, vimos a possibilidade de extinção do contrato. E o contrato pode se dar por interesse devidamente justificado e o inadimplemento do contratado. E a gente já tinha estudado essas consequências anteriormente, ó. Só para revisar aqui e relembrar você. Beleza. Vou voltar um pouco. Com relação à extinção unilateral, é isso. O que nos interessa, porém, é a possibilidade de extinção por parte do contratado. E aqui tome cuidado. Eu não estou falando para você que o contratado tem direito à rescisão unilateral. Não, não é isso. Ele não tem direito à rescisão unilateral. Se ele quiser solicitar a rescisão do contrato, ele pode rescindir pedindo da administração para que faça uma rescisão por acordo entre as partes, que a gente já estudou, olha aqui. Ele pode solicitar aqui, ó, esse caso aqui. Opa, perdão, abri o mapa sem querer. Esse inciso 2, uma extinção consensual entre as partes, ou se a administração não quiser, ele pode provocar o juiz, ele pode provocar o poder judiciário ou até mesmo a decisão arbitral. Vamos lá, o que nos interessa é estudar quais são os casos em que ele tem o direito à extinção do contrato. Primeiro deles, supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Esse limite é aquele de supressão de até 25%. Lembra que a gente já estudou isso? Olha só, cláusulas exorbitantes. Deixa eu abrir aqui o mapa. Nós temos aqui a possibilidade de modificação unilateral do contrato. Temos dois tipos de modificação. Eu quero estudar a quantitativa. E nós temos essa regra aqui, ó, de supressão de até 25%. Então, se a administração fizer uma supressão em porcentagem maior do que 25% em relação ao valor do contrato, o contratado vai ter o direito à rescisão. Mas se for até 25%, ele não tem direito à rescisão contratual. Só que isso a gente também já estudou, né? Só estou revisando com você. O mapa é legal por causa disso. Continuando. Ele também vai ter direito, em caso de suspensão da execução, por ordem escrita da administração, por um prazo superior a 3 meses. Eu acho interessante decorar esse prazo. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações. Então, esse é um caso em que fica suspendendo e voltando. Suspende e volta, suspende e volta, suspende e volta. Se nessa brincadeira totalizar 90 dias úteis, o contratado vai ter direito à extinção do contrato.
Continuando. Atraso superior a 2 meses. Então, cuidado aqui, ó. Atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, do pagamento ou de parcelas de pagamentos devido pela administração, por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Então, se a administração atrasar o pagamento por um prazo superior a 2 meses, que dá aí arredondando aproximadamente 60 dias, o contratado também vai ter direito à extinção do contrato. Por fim, a não liberação pela administração, nos prazos contratuais, de área, local, objeto, execução da obra, serviço ou fornecimento, fonte de materiais naturais, inclusive devido ao atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração, enfim. Já estudamos até esse caso aqui. Se você observar bem, todos esses comportamentos que estão aqui são comportamentos atribuídos à administração, que afetam diretamente a execução do contrato. E se você estudou a aula passada, o vídeo anterior da teoria da imprevisão, você vai saber qual é o nome disso. Ações praticadas pela administração que afetam diretamente o contrato. Isso é chamado de, escrevi aqui no canto. Vamos lá, estou querendo aqui, mas não está indo. Pronto. Fato da administração. Tudo isso é chamado de fato da administração. Com relação às duas primeiras situações, a supressão em valor superior a 25%, vou até corrigir aqui, e suspensão por um prazo superior a 3 meses, existem algumas observações a serem feitas. A primeira delas é que elas não serão admitidas em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra ou por atos praticados pelo contratado. Se tiver ocorrendo uma calamidade pública, uma guerra, uma perturbação da ordem interna ou um ato praticado pelo contratado, ainda que ocorra, por exemplo, uma suspensão por um prazo superior a 3 meses, o particular não vai ter direito à extinção do contrato. É isso que está dizendo o mapa. Só que, não se considerando esse caso que eu acabei de falar, o contratado ele pode optar por suspender o cumprimento das obrigações, admitindo-se o equilíbrio econômico-financeiro. Então, ao invés de ele partir para a brutalidade e já querer extinguir o contrato, ele pode simplesmente suspender o cumprimento das suas obrigações. Falar, ó, não vou mais cumprir, que a administração não está cumprindo a parte dela, não vou cumprir a minha parte. Isso, inclusive, tem o nome lá do direito civil, que é a exceção do contrato não cumprido. E basicamente diz o que eu acabei de falar. Se uma parte do contrato não cumpre a sua obrigação, a outra também não vai ter a obrigação de cumprir a parte dela. Vamos ver então como isso vem sendo cobrado em prova. Umas questõezinhas aqui. Vamos lá. Banca CESP julgue o item. Mesmo que esteja injustificadamente atrasado o pagamento pela administração pública por 70 dias, não pode o contratado interromper a execução de um contrato, julgando por base a Lei 14.133. Com base nessa lei, o item está errado. Por quê? Porque o limite de atraso de pagamento da administração é 2 meses. Passou disso, o contratado tem direito a suspender a sua obrigação, a interromper a execução do contrato. Mais questões? Banca FGV Senado Federal caiu para consultor. O ente federativo Gama, após processo licitatório, celebrou o contrato administrativo com a Sociedade Empresária Delta para a prestação de determinados serviços. Ocorre que, no contrato que ainda está em curso, o ente Gama está em atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, de parcelas de pagamento devidos pela administração por despesas de serviços. Sabe-se que não ocorreu calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou qual tenha contribuído. De acordo com a Lei 14.133, a Sociedade Empresária Delta. Bom, eu acabei de explicar isso aqui para você.
Nesse caso, essa sociedade empresária ela vai ter direito à extinção contratual ou até mesmo suspender as suas obrigações por conta do contrato não cumprido, né? Exceção do contrato não cumprido. Vamos lá, letra A. Pode suspender a execução do contrato pela exceção do contrato não cumprido. Legal, a letra A já parece ser o gabarito. Letra B. Pode rescindir o contrato sem prévio provimento judicial. Não, errado. Por expressa autorização legal. A Lei 14.133 não permite que o contratado extingua o contrato unilateralmente. Não. Ele vai poder fazer isso de duas formas. Ou ele vai solicitar para a administração, fazer uma extinção consensual, ou ele vai ter que partir para a brutalidade e vai recorrer ao judiciário. C. Não pode rescindir nem suspender o contrato. Está errado, pode sim. Letra D. Pode rescindir o contrato. Certo. Mediante prévia autorização do Tribunal de Contas. Viajou. Nada a ver. Errado. Letra E. Não pode rescindir nem suspender o contrato. Tá errado. Pode sim. Nossa resposta é mesmo a letra A. Próxima questão. Os contratos administrativos regidos pela nova Lei de Licitações podem ser extintos só por decisão arbitral ou por ato consensual das partes, via de acordo, conciliação, medição ou comitê, resolução de disputas desde que haja interesse da administração. E tem errado porque existe a possibilidade de extinção unilateral e existe também a possibilidade de decisão judicial, como a gente viu. Então, questão errada. Agora eu vou fazer o seguinte. Dá uma olhada aqui no nosso tempo. Bom, o tempo tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar o assunto e agora nós vamos estudar o recebimento do objeto contratual. É um assunto bem curtinho, tem uma tabelinha que resume bem aqui para você. O recebimento do objeto contratual nada mais é do que você receber aquilo que estava previsto para receber no contrato. Pode ser um bem, um serviço, uma obra, enfim. Nós temos dois tipos de recebimento. Nós temos o recebimento provisório e o recebimento definitivo. E existem diferenças entre os dois, que eu já criei uma tabelinha aqui para você. Bom, tanto para obras e serviços quanto para compras, existe a possibilidade de nós termos o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Em linhas gerais, eles são iguais, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você. Tanto no caso de obras quanto no caso de compras, se nós falarmos de recebimento provisório, quem vai ser o responsável para receber o objeto do contrato é aquele que era o responsável pelo acompanhamento e fiscalização. Traduzindo em miúdos, é o fiscal. É o fiscal que vai dar o recebimento provisório. Porém, tanto em obras e serviços quanto em compras, quando se tratar de recebimento definitivo, quem vai receber é um servidor ou uma comissão designada. Então toma cuidado aqui, que as bancas podem querer inverter isso daqui. Podem querer dizer que o recebimento definitivo é feito pelo fiscal. Não, está errado. Ou o contrário, que o recebimento provisório é feito pelo servidor. Também está errado. No caso de obras e serviços, tanto faz se for provisório ou definitivo. Deve haver um termo detalhado que demonstre que houve o atendimento das especificações. Com relação à compra, também deve existir esse termo detalhado. Mas se for uma compra de recebimento provisório, não existe previsão legal para que esse recebimento seja feito mediante termo detalhado. A lei só estabelece que deve ser feita de forma sumária, devendo haver a verificação posterior do material. Então, grava essa tabelinha, vou até subir um pouquinho, tira um print, memorizou, aprendeu? Então vamos ver se você prestou atenção no que eu te ensinei. Questões de prova. CESP 2012, Câmara dos Deputados. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, executado o contrato administrativo, seu objeto deve ser recebido provisoriamente por servidor ou por comissão designada por autoridade competente.
Já está errado aqui. Recebimento provisório não é feito por servidor. Observe no mapa que o recebimento provisório para compras ele é feito pelo fiscal, não é pelo servidor ou comissão. Eles vão receber definitivamente. Então eu já vou parar de ler. Está errado isso aqui. É assim que você tem que fazer em prova, tá? No caso de obras e serviços, após executado o contrato, o objeto só pode ser recebido por comissão designada por autoridade competente para este fim. De novo, no caso de obras e serviços, após executado o contrato, o objeto só pode ser recebido por comissão. Não, está errado por vários motivos. Existe o recebimento provisório, que ele é feito pelo fiscal, e existe o definitivo. Ele pode ser feito por servidor ou por comissão. Então a questão está errada ao dizer que só pode ser feita por uma comissão. Não, existe também o servidor, existe o fiscal. FGV 2022, analista judiciário. Em meados de 2022, o TRT essa vara da região aí, após regular procedimento licitatório, contratou a sociedade empresária Gama para realizar determinadas obras. De acordo com a regra geral do texto da Lei 14.133, o recebimento provisório do objeto do contrato será feito. Olha aqui no mapa. Trata-se de uma obra, o recebimento é provisório. Quem que vai receber? O fiscal. Tem que ter termo detalhado? Sim. Agora é só procurar a alternativa. Eu já te deixei na cara do gol, cara. Pelo amor de Deus, acerta isso aqui. Letra A, por servidor. Tá errado. Letra B, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização. Certo. Mediante termo detalhado. Certo. Quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Parece ser a letra B. Letra C de casa, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, de forma sumária. Errado. Forma sumária só é feito para compra, não é feito para obra. Letra D, por comissão. Tá errado. Comissão é recebimento definitivo. Letra E, comissão. Errado de novo, porque comissão é para definitivo. Então a nossa resposta fica mesmo na letra B de bola. Show! Para finalizarmos, um tópico aqui bem curtinho, o recebimento, tanto o provisório quanto o definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional. Eventuais ensaios e testes de boa execução são feitas pelo contratado, não é pela administração. Cuidado com isso. Só existe uma exceçãozinha, que é salvo disposição em contrário do edital ou ato normativo. Então, o próprio edital pode prever disposição em contrário. Aqui, o que você tem que saber? Caso seja necessário realizar teste de boa execução, esses testes de engenharia que tem por aí, não é a administração, não é o fiscal que é o responsável por realizar esses testes. O responsável é o contratado, como regra geral. Beleza? E, para finalizar, o recebimento não exclui a responsabilidade civil, como a gente acabou de ver. Vamos ver umas questõezinhas. CESP 2021. Concluída a licitação, começa a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato, blá blá blá, jogue o item. Por intermédio de laboratórios credenciados, a equipe de fiscalização deve realizar testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais e equipamentos aplicados nos serviços e nas obras que sejam objeto do contrato. Questão muito boa. Boa para você cair na pegadinha. Questão errada. Por que ela está errada? Porque não é a equipe de fiscalização que realiza teste, que realiza ensaio. Quem realiza teste, quem realiza ensaio é o contratado, não é a administração. Questão errada. Próxima questão. Questão de 2018, CESP EMAP. Tem uma historinha aqui para boi dormir, uma história muito grande, não nos interessa. Vamos ver a questão. Julgue o item. Apesar da responsabilidade objetiva do construtor, o direito de administração acionar a construtora para a correção das falhas detectadas na obra
decaiu em face da lavratura do termo de recebimento definitivo, por meio do qual a administração dá quitação plena à construtora. Questão errada. Não é porque ela recebeu uma obra, provisória ou definitivamente, não importa, que isso exclui a responsabilidade do contratado que fez a obra ou o serviço. Não é errado. Então, quando a banca diz que a possibilidade de administração cobrar do particular decaiu, já está errado, não decaiu, ela pode continuar cobrando o contratado. E aí, agora sim, finalmente, para finalizar, né? Em caso de obras, um caso em específico, o recebimento definitivo, está aqui, ó, que a gente está vendo, ó, de obras, não vai eximir o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falhas de projeto. Responsabilidade objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa, beleza? E também não vai eximir o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e segurança da obra. Mais uma vez, responsabilidade objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa. Questões? A obra pode ser recebida em 2 etapas, recebimento provisório e definitivo, correto. Mas, mesmo após o recebimento definitivo, a contratada continua responsável, entre outras, pela solidez e segurança da obra. Perfeito, certinho. Mais uma. Julgue o próximo item. O recebimento definitivo da obra não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da construção dentro dos limites estabelecidos pela lei. Certinho, beleza. Então, com isso, deixa eu fechar um pouco aqui. Com isso, a gente finaliza o estudo da extinção do contrato e do recebimento do objeto. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.